Sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa semanal de teatro. O tema de hoje foi proposto pela Alice. O tema é Do que é feito o teatro? Agora, na segunda temporada, a gente adotou um outro formato de programa em que a gente vai ter um programa semanal e a gente vai ter um programa mais curto, que são os drops que vocês já estão acompanhando. Então a gente vai fazer assim, intercalando, um programa maior, semanal, e depois um drops. Do que é feito o teatro, Alice? Fita, crepe e disciplina. A gente percebeu que muitas pessoas imaginam que é só o trabalho do ator e do diretor junto e a peça já tá pronta e você assiste aquilo lá maravilhoso. Você chega no teatro e você entra num prédio. O que você vê? Por onde você caminha? Até você sentar na cadeira para assistir o espetáculo. Dependendo do teatro, você vai ver a mesma pessoa. Porque quando a estrutura é muito pobre, o produtor é o porteiro, é o bilheteiro, é tudo isso. Quando você vai pro teatro, a primeira pessoa que você vê é o porteiro. O porteiro é uma figura importantíssima, porque ele vai ali controlar a entrada das pessoas, controlar a questão da entrada de pessoas indevidas, zelando pela sua segurança, a segurança do patrimônio. E normalmente eles informam sobre a programação que ocorre no teatro. Logo depois do porteiro, a gente vai encontrar o bilheteiro. Desculpa, te cortei. Logo depois do porteiro, a gente vai encontrar o bilheteiro. Ele é responsável também por prestar informações ao público, organizar o material do espetáculo, porque muitas vezes a gente tem ali na frente um folder, a gente tem material comercial, camisas, canecas, que tudo é vendido na bilheteria, e ele vai fazer a venda dos ingressos para esse público também. Outro tipo de serviço que as pessoas não se dão conta que precisam existir para que uma peça de teatro aconteça é a galera de serviços gerais. Tem que ter aquela galera ali responsável não só pela limpeza, mas pela manutenção do espaço. Algumas pessoas de serviços gerais, inclusive, tem que ter algumas noções de elétrica, algumas noções de algumas outras questões técnicas de funcionamento do teatro, abertura de portas, onde estão as chaves do lugar, que são informações fundamentais para que a coisa aconteça. Lembrando que você que é público quando vai ao teatro, que tem alguém dos serviços gerais, lembre-se que ele não trabalha para você, público, ele trabalha para o prédio e para o funcionamento do espetáculo. Então, se você acha que você, por ser porquinho, pode ir lá e derrubar a sua Coca-Cola, pode derrubar a sua comida, e só por isso, porque tem um serviço geral, lá você está enganado. Ele vai cuidar de fazer uma manutenção. Agora, a sua educação é responsabilidade sua. É só dar bronca. Só começou a temporada já tá... Por último, dessa parte predial, né, desses funcionários que trabalham no prédio onde há o espetáculo, a gente tem o brigadista. O brigadista, normalmente, ele não é um funcionário do teatro. Ele é de responsabilidade do grupo contratá-lo. O brigadista, ele é necessário para teatros acima de 200 lugares. Em teatros que tenham um público até 200 lugares, ele não é necessário. É uma figura muito importante, independente da quantidade de lugares. Sempre que houver um espetáculo que utilize fogo, alguma coisa que ponha em perigo a vida dos espectadores e dos atores, é necessário brigadista. Normalmente os teatros exigem que o grupo contrate os brigadistas. Todavia, se você for ter um espetáculo que tenha algum... O que tem todavia? Eu não entendi. Eu falo todavia? Eu falo todavia, eu escrevo com todavia. E nem mais porém contudo, entretanto, todavia. Desculpa. Né? É porque todavia em espanhol é outra coisa. Bueno, vamos a hablar el programa en español. Este programa será em espanhol, que somos argentinos. Bueno, boluda, vamos. Uma coisa que as pessoas muitas vezes não se dão conta que é necessário e fundamental para fazer teatro é o patrocínio. Não dá para fazer teatro sem um patrocínio hoje em dia, porque a bilheteria normalmente não cobre os custos fundamentais do processo criativo, que normalmente é imenso. O patrocinador pode ser uma entidade pública, um órgão público do governo, como por exemplo o Ministério da Cultura ou a Secretaria da Cultura de cada estado, de cada cidade. Pode ser também um órgão privado ou uma empresa que patrocina diretamente, ou através de editais que selecionam pessoas, ou ele conhece um grupo, ou algum grupo entra em contato com aquela empresa, aquela entidade, pede patrocínio e eles aceitam e pagam. Mas ser patrocinador é diferente de ser apoiador. Exato. O apoiador, ele vai dar o quê? A careca. Vamos fazer de novo, você falou assim de mim?
Mas não sou eu que falo isso. É você que fala, desculpa. O que vai diferir de patrocinador para apoiador é a cota de investimento. Normalmente o apoiador ele entra com uma parte menor. Pode ser um salão de beleza que vai fazer o cabelo das atrizes, pode ser alguém que vai dar brindes pro teu espetáculo, aí você acaba fazendo uma promoção dele também, pode ser uma pessoa que investe em dinheiro. Ou que fornece algum equipamento. Que fornece o equipamento. Então normalmente você vai ver aí nos folders dos espetáculos patrocinador e apoiador. E quem consegue esse tipo de patrocínio, esse tipo de apoio? O produtor. Existe uma confusão com o nome, a nomenclatura que a gente dá para os produtores. O produtor que capta dinheiro, que seria o captador também de recursos, muitas vezes é confundido com o produtor de logística. E esses nomes são trocados. Mas o produtor executivo, que é esse que eu tô falando, é o cara que consegue a grana. Ou porque ele tem muita grana e resolve fazer uma peça de teatro, ou ele consegue, através de editais e fazer projetos e tararau, o dinheiro para que o espetáculo aconteça. E ele pode ter uma formação em produção cultural, ele pode ser um administrador de empresas, ou ele pode ter grandes habilidades em administrar principalmente dinheiro. Pode falar, tem gente que tem lobista, o cara vai lá dentro do ministério, lá dentro das empresas, eu vou citar o nome que eu vou me queixar. E o produtor, que muitas vezes a gente chama de produtor executivo, e a maioria das vezes a gente está confundindo as funções, é o produtor logístico, o cara que chega ali para fazer a coisa acontecer. Ou assistente de produção também, Ou assistente de produção, às vezes é dividido. O produtor, ele vai cuidar de toda a parte logística do trabalho do espetáculo, não só ligada à criação, mas também a outras coisas, como inclusive a contratação desses funcionários que o Samuel falou que são necessários e que não necessariamente tem a ver com o grupo de teatro. Essa pessoa também pode cuidar da construção da equipe de montagem e sempre se submetendo ou conversando com os outros diretores. O produtor de logística, que é o que a gente chama de produtor de rua, ou o produtor simplesmente, ele pode ter assistentes de produção abaixo dele que vão seguindo as demandas e vão construindo juntos esse trabalho. Normalmente é uma pessoa muito responsável pela marcação de ensaios, por conseguir equipamentos e conseguir outras coisas e outras pessoas para fazer com que o trabalho funcione. Todos ele é os o quê? produtores. É um articulador. É um articulador. Murilo Benício articula. Até hoje, não tá articulando. Take care of him for a while. Beijo pro Murilo Benício. Maravilhoso. Sempre quis mandar um beijo pras pessoas aqui nesse programa. Uma figura importantíssima, gente, ainda nesse processo de produção, é o fotógrafo. Ele vai ser responsável por fazer o registro fotográfico do espetáculo para que isso seja colocado no material de divulgação. Durante a produção, enquanto o espetáculo está ocorrendo, ele é o responsável pelo registro fotográfico para fazer o clipping ou fazer o portfólio desse espetáculo, quando você precisa enviar para festival, para mandar para um patrocinador que você está querendo. E muitas vezes ele trabalha com outras pessoas que fazem a captação da imagem em vídeo do espetáculo. E normalmente, todo esse material que o fotógrafo compila, ele bota pro trabalho do design gráfico, que é uma pessoa responsável por construir a imagem gráfica do espetáculo. Então ele vai fazer os cartazes, os folders, todo o material de divulgação do espetáculo e muitas vezes também a pessoa responsável por criação do site, embora não necessariamente seja a mesma função o design gráfico e o design de web. Outra pessoa muito importante nesse processo de criação é o assessor de imprensa ou divulgador, que é a pessoa que vai colar cartaz, é a pessoa que vai postar coisas no Facebook, vai postar coisas no Instagram. O assessor de imprensa, na realidade, ele vai orientar toda essa divulgação. Né? O divulgador, ele realmente vai colar esses cartazes, vai fazer todo esse trabalho na rua. Mas o assessor de imprensa, ele vai junto com a equipe dele fazer toda essa parte da promoção do espetáculo. E todo esse trabalho está submetido a uma pessoa, que é meio que o dono do espetáculo, que é o diretor de arte. Dono do espetáculo? Pegou Dono, pesado peguei aí. pesado? Não. Dono da estética do espetáculo. Isso, ele é o um dono da é o conceito. estética. O diretor de arte, ele é uma pessoa responsável pela construção estética, ou seja, ele que vai junto com a equipe determinar quais são as linhas estéticas que aquele espetáculo vai seguir. Desde paleta de cores até o tipo de figurino. Ele é aquele que cuida de tudo. Ele é aquele que é consultado para todos os resultados. Ele é o olho que tudo vê, é aquele que não se pode dizer o nome. A gente tem também o cenógrafo, que vai trabalhar diretamente com o diretor de arte. Ele vai fazer a parte do cenário do espetáculo. Nesse processo do cenógrafo, muitas vezes ele só desenha, ele só cria o cenário.
normalmente não é nem ele que executa, ele vai contar aí com a ajuda de marceneiro. Como que é aquele cara que trabalha? Serralheiro. Então ele cria e coloca para outras pessoas executarem. Que pode ter uma formação em desenho industrial, pode ser um artista plástico, pode ser um ator que dentro do curso de artes cênicas voltou a sua formação mais para cenografia. Pode ser até um arquiteto. Pode ser um arquiteto, existem vários cenógrafos que são arquitetos. E normalmente o trabalho desse cenógrafo é executado por uma pessoa que a gente dá o nome de cenotécnico, que é alguém que está ali só para fazer a montagem e desmontagem daquele equipamento inteiro, né? Assim como o cenógrafo, a gente também tem um figurinista. Ele cria, ele desenha todos os figurinos, mas normalmente não é ele que executa. Ele passa para uma costureira para fazer esse figurino. Outro profissional que está nessa mesma situação de submeter o trabalho ao diretor de arte é o sonoplasta. Ele pode ser só o concebedor. Pode falar isso. Ah, eu não posso falar todavia, você vai falar concebedor. Ele é a pessoa que concebe a parte musical ou apenas sonora do espetáculo. Depois que o sonoplasta cria a trilha sonora do espetáculo, ela normalmente é executada pelo operador de som. É o cara que vai operar essa trilha sonora na hora do espetáculo apresentado. Essa trilha sonora também pode ser executada ao vivo. Esse operador de som é substituído por um músico que executa ali a trilha sonora. Além do músico, existe um operador que vai equalizar esses instrumentos e que também vai construir o que a gente chama de uma paisagem sonora que o sonoplasta criou. Às vezes ele que define se vão ter duas caixas atrás, se é um sistema surround, se é sistema estéreo, mono, o que ele quer que apareça numa caixa do outro lado. Então é o operador de som que vai montar essa estrutura dentro do teatro também. Outro profissional que também está ligado mais a essa parte técnica do trabalho teatral é o iluminador. Assim como o cenógrafo e o figurinista, ele cria, ele concebe a iluminação do espetáculo. Ele vai dizer onde vai estar mais iluminado, onde menos, que tipo de cores vai usar, se vai ter mais luz de frente, se vai ter uma luz contra, que a gente chama, que é aquela luz que vem de trás e forma uma silhueta. Essa pessoa é que faz o mapa de luz para que o técnico de luz execute. Então, assim como o cenotécnico, o técnico de luz é aquele que vai montar a luz do espetáculo no dia, é aquele que vai operar a mesa de luz durante o espetáculo e não necessariamente é uma pessoa com formação artística. Ele pode ser só um técnico mesmo. Outra pessoa importantíssima e que tem tudo a ver com essa parte de luz que tu falou, Alice, é o maquiador. Porque muitas vezes as pessoas pensam na luz, mas não pensam em como a cor do ator vai refletir nessa luz. Então, dependendo da estética do espetáculo, o maquiador é importantíssimo. Então, maquiador e iluminador são duas coisas que trabalham muito juntos e que são super necessárias. Outra pessoa muito importante é o diretor de ator. O diretor de ator é aquele cara que vai dirigir o ator em cena. Um outro profissional que existe é o preparador vocal, que também pode ser chamado de voice coacher, ou muitas vezes ele é só o fonoaudiólogo. Ele, normalmente, em peças que tem música, que os atores têm que cantar, ele vai fazer esse trabalho junto com os atores para ver a afinação, os atores aprenderem a partitura da música. Outro profissional importante é o preparador físico ou preparador corporal, que é a pessoa que vai fazer o mesmo trabalho do preparador de voz, só que voltado para a fisicalidade do ator, para ajudar na construção do personagem, ou de repente é um espetáculo que necessita uma determinada preparação física que os atores não têm. E também pode ser um coreógrafo, né? Pode ser um coreógrafo para determinadas cenas de dança ou alguma coisa nesse sentido. Peraí, deixa eu ver. Outro profissional muito importante é o contra-regra, porque ele é uma pessoa que vai ficar só na parte, ele vai ficar só escondido, ele vai ficar às vezes só na coxia para trocar o cenário de lugar, por exemplo, ou então ajudar um ator a se vestir, ou então ele pode ser o camareiro que cuida no camarim para que as coisas fiquem ordenadas, para que entre uma cena e outra os atores consigam encontrar os objetos que precisam. Bom, logo depois a gente vem com a parte mais importante. São os atores, gente. Os atores nem precisa falar, né? São as pessoas que estarão em cena durante o espetáculo. Acabou. Só? Agora, você que tá aí assistindo, presta atenção. Isso tudo que a gente disse é mentira. Que isso? Você passou 2 horas falando uma história pra dizer que é entendeu? mentira, gente. Porque, na prática, minha gente, ninguém tem dinheiro pra isso. Pra que é, gente? Pra que é mentira? Não, quer dizer, tem gente que tem dinheiro. Todo mundo acumula função, todo mundo acumula função. É uma função em cima da outra. É ator, que é produtor, que é cantor, que é músico, sonoplasta, que é brigadista. Eu mesmo já fui porteiro, bilheteiro, ator e produtor na mesma noite. Eu já fui figurinista, cenógrafa, atriz e preparadora corporal na mesma peça. Tu ganhou mais por isso? Não, óbvio que não. Eu ganhei só o cachê de atriz. É só o cachê do ator. A gente tá falando que isso meio que não acontece dentro dessa nossa estrutura do teatro local, né? Que o grande teatro dos globais, da Broadway, esse outro mundo
mundo. Não, é outro mundo. É outro mundo. Essa estrutura realmente acontece, né? Ela, inclusive, tem mais profissionais do que isso, que talvez a gente nem imagine que tenha profissionais além disso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. É o nosso primeiro programa da segunda temporada. Então, se você gostou, por favor, curta, compartilhe, deixe comentários aqui embaixo. É muito importante pra gente ouvir a sua opinião, tá bom? E se inscreva no canal, E na próxima semana, um novo Drops Trabalho de Mesa pra vocês. Tchau, pessoal! Tchau!